Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Você está na célula digital da família IEJN. IEJN Jesus para as Nações, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Eu gostaria de estar te convidando para o nosso culto de domingo, às 9 horas da manhã. O altar tem resposta. Se você quer resposta, o altar de Deus tem resposta. Mas Deus quer ver o nosso esforço, nossa busca por respostas. Temos que ir até o altar em busca de respostas do Senhor. Será às 9 horas da manhã no domingo. Todos os domingos temos culto das 9 horas da manhã, com o profeta Vinícius Iracete. Deus estará ali usando ele para trazer uma palavra aos nossos corações, uma direção de Deus. E você está convidado em nome de Jesus. Temos também no canal do profeta Vinícius, vai ser transmitido no canal do YouTube. Se você não puder estar indo presencialmente, temos o canal do YouTube para você estar acompanhando, em nome de Jesus. Aqui o Senhor vem abençoar grandemente as nossas vidas, a nossa família, porque sabemos que sem Deus nada podemos fazer. E vamos orar nesta manhã para que o Senhor venha falar aos nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus. Pai amado e santo, eu glorifico o Teu nome nesta manhã, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Pai. Obrigado pelos livramentos. Pelos livramentos, Pai, o Senhor é poderoso. Nem um gigante, nem um urso, nem leão vai ficar de pé diante do grande Deus. Nenhuma maldade, nenhuma influência do mal contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família vai ficar de pé diante do grande Deus. Nada vai nos atingir, porque hoje eu sou prioridade do grande Deus, do grande eu sou, o Todo-Poderoso que vive e reina eternamente. Abençoa, Pai. Abençoa cada vida, cada família nesta manhã, Senhor. Tem compaixão, Pai, da nossa nação. Entrego a Ti, apresento nesta manhã, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, os governantes, os líderes. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, Senhor. Abençoa nesta manhã e fala aos nossos corações, Senhor. É a Tua palavra. É a Tua palavra, o alimento da nossa alma e do nosso espírito, Senhor. Vem falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar dando continuidade à palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 3, do 3 ao 20. Mas como eu estou dando continuidade à palavra, eu vou ler alguns versículos só. Estamos falando essa semana sobre expansão. Expansão para governar, para acessar a promessa que o Pai já escreveu a nossa história. Mesmo antes de ter sido formados, em Salmos, Davi descreve ali na sua oração a Deus, que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito a nossa história. Ele já conhece o fim, começo, meio e fim. Glória a Deus, Deus é poderoso. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos, que essa passagem fala do rei de 3 reis. Fala de 3 reis ali que foram guerrear contra o rei de Moabe. Só que um desses reis, que seria Josafá, que temia ao Deus, o grande Deus. E aqui diz na palavra, eu vou ler aqui alguns versículos, no 10, que diz assim, 2 Reis 3, 10, que o rei exclamou. Aí o rei Jorão exclamou, estamos perdidos.
E o Senhor Deus entregou os 3 reis a Moabe. E o rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Josafá era temente a Deus, Deus Altíssimo. E ali o oficial, um dos oficiais do rei Jorão respondeu: Eliseu, tem um profeta chamado Eliseu. E Eliseu ali recebeu Jorão por meio do rei Josafá. Eliseu falou bem claro aqui, continuando, ele diz aqui, o oficial respondeu: tem Eliseu, filho de Zafate, filho de Zafate. Ele está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam. Aqui o profeta Eliseu só recebeu os 3 reis em honra a Josafá, que temia o Deus Altíssimo. Porque aqui Eliseu responde para Jorão: que tenho eu com isso? Vá consultar os deuses, vá consultar os profetas, vá consultar os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam. Jorão era filho de Acabe e Jezabel, que não servia, ele servia ao Deus que não era o Deus Altíssimo. E aqui o Eliseu fala bem claro para Jorão. Pela aliança, ele recebeu Jorão por causa da aliança que Josafá tinha com Deus Altíssimo. E ali, no verso 15, aqui diz: agora me traga um músico. Eliseu responde: agora me traga um. Aqui Eliseu respondeu, no capítulo 15, no 14, vou ler o verso 14, perdão. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga um músico. Aqui Eliseu diz bem claro para Jorão que não daria atenção a Jorão se não fosse pelo aliado ali, é o rei Josafá, o rei de Judá, que temia o Deus Altíssimo. E ali Eliseu pede para que traga um músico, para que possa ali em adoração ao Senhor, para que o poder do Senhor se manifeste. O Senhor se manifesta de várias formas, pela oração, pela adoração. Aqui deixa bem claro que temos que adorar. O Senhor se manifesta de várias formas, pela adoração. Quando entramos ali na presença do Senhor, começamos a adorar, a buscar a sua presença, sentimos a presença do Espírito Santo, o agir dele, o mover dele nas nossas vidas é glorioso. E aqui veio a resposta. No 15 em diante, ele falou: traga o músico, para que ali comece a tocar e venha a adoração. E no 16 ele diz: e ele disse: o que o Senhor diz é isso, faça muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Ali a ordem do Senhor foi para que fizeste várias covas, que cavasse para que pudesse ali surgir a água que ia matar a sede de todo o rebanho, de todo aquele exército, porque senão aquele exército iria perecer em um deserto seco. Ali por não ter uma direção de Deus, Josafá acabou indo na direção de Jorão, sem uma direção de Deus. E ali quando eles se viram
naquele deserto sem água, com o exército todo, eles viram que iam padecer. Ali Josafá resolveu consultar Deus do Senhor. E ali a instrução do Senhor foi para que cavem covas. Cavem covas, aqui no verso 16 ele diz. E aqui em diante, no verso 17, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Deus é poderoso. Ali ia se manifestar o milagre do Senhor nas nossas vidas. O que é impossível para Deus, nada. Nada é impossível para Ele. O que eu aprendo aqui, que devemos continuar cavando, que a promessa está próxima. Aqui eu entendo que nós estamos numa construção. Deus está ali construindo uma capacidade para acessarmos a promessa. O que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã. Aqui em Salmos 22:3 diz: porém tu és santo e habita entre os louvores. A adoração manifesta a presença de Deus, o poder de Deus, a entrega, a rendição ao Senhor. Nascemos para governar, não para sobreviver. Foi para governar que o Senhor nos trouxe a esta terra, está nos capacitando, está construindo uma capacidade para acessarmos a promessa. Aqui esses homens venceram ali. Venceram quando consultaram a Deus, quando buscaram a direção, a palavra de Deus, o Senhor, porque o nosso Deus conhece o amanhã. Nós só vemos agora com nossos olhos naturais, mas Deus não, Deus conhece o amanhã, pertence a Ele. Ele conhece daqui a dias, horas, meses. Nós somos seres limitados, mas o nosso Deus não. Deus é eterno, Ele viu que nossos olhos naturais não vê, com os olhos do Espírito. Deus é glorioso, é poderoso esse Deus. Ele tem vivido experiências gloriosas com o Pai, Filho e Espírito Santo. Em Provérbios ele diz, no livro de Provérbios 13:20, quem anda com os sábios, diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com o tolo acabará mal. Você tem andado com o sábio nessa manhã? Eu tenho buscado andar com os sábios, eu tenho aprendido com o Senhor, andar com pessoas sábias, porque se andar com pessoas tolas, a palavra já diz, você acabará mal. Buscar sabedoria na palavra de Deus, direção do Pai, buscar uma palavra de Deus, porque o Senhor conhece a intenção, como está na palavra, a intenção dos corações, o que vem dele e o que não vem. E o que não vem, as oportunidades, as conexões. O nosso Pai, o nosso Deus Pai, Ele quer o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor, porque a palavra diz em Jeremias 29:11, eu que sei os planos que tem para ti. Planos de te fazer prosperar, não de te causar dano e acabar bem. Jesus veio para nos dar não só salvação e perdoar os nossos pecados, salvação eterna e perdoar os nossos pecados. Ele veio também para que tenhamos vida. Aqui agora é vida em abundância, não ter falta de nada, ter uma vida abençoada. Mas para isso há um caminho para acessar essa vida abundante, as promessas dele, que ele diz na palavra que temos, como filhos de Deus que somos, que temos. Há um caminho, é a entrega, é a obediência, é a renúncia, renunciar às coisas que a palavra diz que não agrada a Deus, para que venhamos acessar o que o Senhor tem para as nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa passagem terrena. Que aqui é uma passagem terrena, uma preparação para a eternidade. As experiências que o Senhor Deus tem me permitido viver foi que abriu os meus olhos espirituais para que eu estivesse aqui hoje falando do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Ainda que esteja morto, viverá. Quando a palavra diz que ainda que esteja morto, viverá, é a morte espiritual.
Porque o nosso corpo, ele vai voltar para o pó. Nós somos seres mortais. Hoje eu sei que eu sou um espírito, tenho uma alma que habita no corpo, que vai voltar ao pó. E a palavra diz que o espírito volta a Deus que o deu. E a alma nós damos destinos. Damos destino por meio da escolha hoje em vida. É em vida. Escolhemos o destino que damos à nossa alma. E Deus tem feito eu viver, permitido eu viver experiências com Ele no mundo espiritual, para entender que o mundo espiritual é real, assim como o natural. De ouvir a voz dEle, de ouvir as direções do Senhor, mostrar a intenção dos corações, porque sabemos nos dias que vivemos, que nem todo mundo tem boa intenção no coração. E quando estamos ali aliançados com Cristo, quando nós viemos para a presença do Senhor, estamos ali aliançados com Jesus, Ele mostra a intenção do coração das pessoas para nos proteger o propósito. Porque a intenção do nosso adversário é matar, roubar e destruir, como está em João 10:10. Diz que o ladrão só veio matar, roubar e destruir, ele age por meio de pessoas. Porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, nem contra os nossos irmãos, mas contra as hostes da maldade, a influência de espíritos malignos que agem por meio de pessoas para matar, roubar e destruir. Porque o ministério de Satanás é esse, matar, roubar e destruir. Porque ele sabe o que está preparado para ele eternamente. Enquanto estivermos aqui é uma luta, mas se estivermos com Jesus, somos mais que vencedores, aliançados em obediência, porque Deus diz na sua palavra que os seus segredos são para aqueles que o obedecem. Para que tenhamos a proteção divina aqui na terra, temos que estar aliançados com o Senhor, em obediência a Ele. Viver na luz verdadeiramente, como Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele é a luz, como está em Salmo 119, versículo 105. Ele diz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra dele. Ele é a luz que resplandece em mim e em você, neste mundo de trevas, porque este mundo já é do maligno. É cumprimento da palavra de Deus, é permissão do Senhor, porque o homem não se arrepende dos maus caminhos. Não crê que Jesus é o Filho de Deus que veio na terra, muitos não crêem que Jesus é o Filho de Deus que veio na terra para salvar a humanidade. Se fez maldito na cruz para salvar a mim e você da condenação eterna, porque aqui é passageiro, é quando partimos daqui. O espírito e a alma é eterno, não vai morrer, é só o corpo que volta ao pó, como está na palavra de Deus. E o Senhor é aquele que veio para nos resgatar, nos libertar da escravidão do pecado, nos dar salvação eterna, por meio do sacrifício dele, mas para isso temos que reconhecer e até Jesus, confessarmos nossos pecados e abandonarmos e seguir Jesus, a sua palavra, para que ali nascemos verdadeiramente da água e do Espírito. Recebemos o presente quando venhamos para a presença do Senhor, o Espírito Santo, Ele que nos ajuda a caminhar nessa passagem terrena e tornar a nossa cruz mais leve. É glorioso estar na presença de Deus, andar de parceria com o Espírito Santo na terra, ter a proteção divina e ter a certeza, a convicção da salvação da alma quando partir daqui. Não tem nada que se compare nessa terra, nada. Tudo isso aqui é passageiro, vai passar, vai perecer. A única coisa que é eterno é o Senhor Jesus, é a nossa eternidade com Ele. Mas tudo que está aqui nesse mundo vai perecer. Que o Senhor venha falar ao seu coração, aos nossos corações nessa manhã. Busque ao Senhor, chame por Ele. Assim como um dia eu chamei. No dia que eu estava angustiada, me via ali passando por uma situação, eu vivi uma experiência com o Senhor. Que eu nunca imaginei viver. E eu tenho vivido experiências, estou falando de experiências que eu tenho vivido com Deus.
É glorioso ouvir a voz dele, direção dele. Ele permitir que eu veja no mundo espiritual a maldade, pessoas que estão sendo influenciadas pelo mal para tentar me prejudicar. É poderoso. Ali, como diz em Isaías 1:19, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor que produz a terra. É promessa de Deus. Deus, o que ele cumpre, ele honra, ele é Deus. Ele diz na sua palavra, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus honra a sua palavra, as suas promessas, mas depende de mim e de você. Obedecer, a obediência, a entrega, buscar ouvir a voz dele e entender a direção dele para que tudo vá bem na nossa vida, enquanto estivermos nessa passagem. Amém? Vamos orar que o Senhor tenha falado de alguma forma aos nossos corações nesta manhã. Que a nossa fonte venha a ser Ele. Ele é a fonte de tudo, que preenche o vazio da nossa alma, que nos dá paz no interior, calmaria no espírito. Encontramos em Jesus, em Cristo, e na sua palavra. Jesus diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai chegar até o Pai, ninguém vem até o Pai a não ser por mim. Vamos orar para agradecer ao Senhor por este dia, por este momento glorioso, que é permissão dEle, é permissão dEle. Pai amado, obrigado, Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Oh, Senhor, obrigado, Jesus, por me chamar, por me escolher, Pai, por ter me tirado das trevas, me trazido para a luz, para a Tua luz verdadeira que resplandece sobre a escuridão, Senhor. Por me ter dado vida, Senhor, quando eu estava morta espiritualmente. Estar na Tua presença para ser usada como instrumento nessa terra, para levar a Tua palavra, o Teu ide, Senhor, até que Tu venha, Senhor. Oh, Espírito Santo, abençoa cada vida, cada família nesta manhã, Senhor. Toca nos corações, Espírito Santo. Assim como Tu me convenceste dos meus maus caminhos, Espírito Santo, e mostrasse para mim que Tu és tão real, Pai, como o mundo natural. Sim, Jesus. Toca nos corações, Pai. Eu estou aqui para semear a Tua palavra. Quem convence o homem dos seus maus caminhos é o Espírito Santo, que convence, a Tua palavra diz, do pecado, da justiça e do juízo, porque todos nós vamos chegar um dia diante de Deus e vamos prestar conta, a conta individual. Cada um vai prestar conta de si diante de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo, vem falar grandemente aos corações nesta manhã, Senhor. Todos nós temos a oportunidade de nos arrependermos enquanto estamos aqui nessa passagem. Sim, Papai, de entregarmos a nossa vida a Ti para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa refazer o vaso. Nós somos barro na Tua mão, Pai. Somos barro na Tua mão, Tu és o olheiro, Tu quebra o barro, amassa e refaz de novo, põe em ponto que assim Tu queira para encher do Teu poder, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Oh, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Papai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, por me escolher, por me chamar, por me resgatar, Senhor, por me dar a oportunidade de não perecer sem Ti, Jesus. Hoje eu sei, Pai, que se eu tivesse perecido o tempo que eu estava aí fora, Senhor, eu teria perecido eternamente sem Ti, Senhor. Eternamente, Pai, quando o Senhor diz na Tua palavra, oh, Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, é perecer sem Deus eternamente. É quando partimos daqui, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. A Tua palavra diz, Pai, o Senhor, quando criou o homem, o Senhor já sabia o começo, o meio e o fim. O Senhor já sabe que muitos vão perecer porque não creem em Ti, não creem no Cristo que veio para salvar a humanidade. E muitos porque não querem, Pai, porque preferem o pecado, preferem as coisas que nos afastam de Ti, porque o Senhor ama o pecador, mas o Senhor abomina o pecado. As práticas erradas que nos afastam de Ti, Senhor, nos afasta do Teu Espírito Santo, que é a sensibilidade espiritual, porque quando estamos aí fora, estamos mortos espiritualmente, não temos a sensibilidade, Pai, de sentir a nossa conexão por meio do nosso Espírito com o Teu Espírito Santo, para nos dar direções, para falar conosco, assim como Tu falava ali, Pai, com Moisés,
Assim como aqueles homens, Pai, tiveram experiências com o Senhor. É para nós hoje, Pai, e hoje eu não tenho dúvida disso. É para nós hoje, Pai, nós somos descendência desse povo, Pai. Sim, Jesus, assim como Moisés viveu a experiência de ouvir a Tua voz, Pai, eu tenho vivido, Senhor. Experiência de ouvir a Tua voz, Tu tem me chamado para uma grande obra nessa terra, Jesus. Eis-me aqui, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para ser usada por Ti, Senhor. Usada por Deus é uma honra. Ser usada por Deus, levar a palavra que vai libertar vidas cativas e opressas das mãos de Satanás, Pai. Eis-me aqui. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do diabo e salvar o homem da condenação eterna, condenação da alma. Oh, Espírito Santo, vem tocar, Pai, nos corações nesta manhã. É o Teu Espírito Santo que convence o homem, Pai. O trabalhar é Teu, o mover é Teu. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de me chamar para fazer parte do exército verdadeiro de Cristo, viver o que eu falo, não só de falar, mas de praticar e ser cheia do Teu Espírito Santo aqui na terra, para que Teus milagres venham se manifestar, para que pessoas venham ser libertas, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Papai. Sim, Jesus, eu entendi o recado, Papai. Quem sou eu para ir contra Ti, Pai? Eu não sou nada. Que na hora que o Senhor quiser tirar o meu fôlego de vida que pertence a Ti, o Senhor tira. Eu não sou nada sem Ti, Pai, nada. Obrigado, Papai. Obrigado por me chamar para fazer parte desse exército de Cristo na terra, do verdadeiro exército do Senhor na terra. Para resgatar as vidas, as almas, Pai, que estão perecendo aí, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por estar sendo forjada e preparada e capacitada para guerrear, não contra a carne e o sangue, como está na Tua palavra, mas contra o meu adversário, Satanás, contra o meu acusador, o diabo. Oh, Papai, obrigado, mas maior que está aqui comigo. Eu não vejo, mas eu sinto a Sua presença. Eu sinto a presença do Seu Santo Espírito. Obrigado, Pai maior que está aqui comigo, para me dar poder e autoridade para esmagar a cabeça da serpente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente nosso dia, nos guarde de todo mal, daquilo que os nossos olhos naturais não veem, mas Deus vê. E Ele livra cada um de nós. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe e até mais. Que o Senhor venha abençoar grandemente, tocar o seu coração nesta manhã. Fique com Deus e até mais. Paz e prosperidade em nome de Jesus. Se Deus me permitir, estarei aqui, em nome de Jesus Cristo, todas as terças e quintas, para falar da palavra que tem me libertado, que tem curado o meu interior, que tem sarado as minhas feridas, e que vai fazer muito mais para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus, fique com Deus e até mais.